Pronto, ok, boa tarde. Desculpem a demora, isto é sempre comigo que acontecem estas coisas e sempre na hora do almoço. O meu nome é João Próspero, sou aluno de doutoramento em Criminologia da Universidade do Porto, Faculdade de Direito. Antes de começar, gostaria de agradecer à professora Joana pela oportunidade de vir aqui a falar um pouco sobre o meu trabalho e dizer que o que vos vou apresentar é um bocado diferente do que já foi apresentado nesta mesa e pronto, vamos lá ver se gostam, se vos é útil de alguma maneira. Pronto, então como é que eu organizei esta apresentação? Em duas partes, e provavelmente só vamos poder falar numa, porque já é super tarde, mas basicamente são dois estudos diferentes, um que vem no encadeamento, portanto o segundo que vem do encadeamento do primeiro. O primeiro artigo que vos vou falar chama-se Psychopathy, Criminal Intentions and the Abnormal Appraisal of the Expected Outcomes of Theft. Isto em traços gerais vai ser uma apresentação sobre processo de tomada de decisão, psicopatia, atitudes criminais. Okay? Pronto, este artigo foi publicado, ou vai ser publicado este ano na Legal and Criminological Psychology, portanto se tiverem algum interesse, depois procurem e leiam, tenho todo o gosto. Pronto, vou dar uma introdução teórica muito breve, ok? Só mesmo em traços gerais, só para vos contextualizar um bocado do que é que estivemos a falar. Como todos sabem, o estudo da psicopatia sempre se centrou, sempre teve em especial atenção a relação existente entre os traços psicopáticos e o comportamento criminal. Efetivamente, para alguns autores, a psicopatia chega até a configurar um dos mais importantes fatores de risco para este tipo de comportamentos. Apesar de a literatura nesta relação estar já sobrelotada, não se sabe grande coisa sobre quais os mecanismos de mediação responsáveis pelo processo de tomada de decisão criminal. Okay? E foi nesta questão guarda-chuva que integramos esta investigação. Portanto, que mecanismos de mediação são então estes que aparecem aqui? Os modelos neurocognitivos mais recentes falam da existência de um déficit ou de uma ligação entre traços psicopáticos e déficits amigdalinos. Okay? Não vou entrar muito por aí, mas a ideia é que estas anomalias acabam por causar falhas a nível dos processos de aprendizagem por stimulus reinforcement e que, por sua vez, acaba por originar padrões de funcionamento social desajustados, culminando, então, numa maior probabilidade de enveredar por comportamentos criminais. Já diversos estudos falam da existência de déficits a nível do processamento de pistas de recompensa e de punições em indivíduos com traços de psicopatia. Porquê é que isto é importante? Exato, antes de mais, este tipo de déficits de processo de tomada de decisão têm sido extensivamente estudados em contexto laboratorial, em contexto experimental, contudo não há artigos que explorem a questão dos real outcome measures, portanto, medidas reais. E isto é importante porquê? Porque estes déficits, este tipo de déficits, podem originar problemas a nível do cálculo de consequências, quer positivas, quer negativas, do comportamento e, portanto, culminar numa avaliação errada dessas mesmas consequências. Então, no primeiro estudo que vos vou falar, o que nós estudamos foi o processo de tomada de decisão e especificamente as diferenças do processo de tomada de decisão dos indivíduos com traços de psicopatia. Estudamos questões como intenção criminal, atitudes criminais, entre outras coisas que vos vou falar mais à frente. A amostra utilizada é uma amostra forense de reclusos, okay? Todos reincidentes e todos condenados por crime de furto, do sexo masculino e DPs da zona do Porto. No desenho desta investigação, a grande questão que surgiu primeiro foi de que maneira é que conseguimos eficazmente operacionalizar isto do processo de tomada de decisão. Como vocês sabem, o processo de tomada de decisão, o que é que leva uma pessoa a decidir por determinado comportamento? Okay? Uma série de fatores, imensos fatores. E os fatores que são importantes para mim podem não ser importantes para outra pessoa, portanto é muito vasto e muito vago. E nesta pesquisa, portanto, na leitura destes temas, acabamos por nos deparar com uma teoria muito conhecida da psicologia social, que todos vocês conhecem de certeza, que é a teoria do comportamento planeado, criada por Adjan e Fishbein em 85 e depois melhorada em 91. O que é que nos diz esta teoria? Esta teoria diz-nos que é possível inferir com alguma precisão a probabilidade de um indivíduo optar ou adaptar um comportamento
dado comportamento com base na intenção que esse indivíduo possui relativamente ao comportamento em si. Diz-nos também que conseguimos calcular essa intenção com base em 3 elementos fundamentais. São estes: as atitudes do indivíduo face ao comportamento, ou seja, vantagens e desvantagens que o indivíduo percebe relativamente ao comportamento em causa. A questão da norma subjetiva, que tem a ver com influência normativa de grupos e pressão de pares, e, por último, controle comportamental percebido, que é nada mais nada menos do que o controlo que o indivíduo julga ter sobre o comportamento. Este tipo de metodologia tem 2 processos. Uma primeira fase onde se faz onde se vai recolher as crenças de qual depende então essa decisão, okay? As crenças comportamentais, e uma segunda fase onde se estudam efetivamente as variáveis integrantes no modelo. Antes de passar para o estudo em si, importa também falar um bocado sobre que conceptualização de psicopatia é que estamos a falar aqui, ok? Neste caso, utilizamos a conceptualização de Christopher Patrick, do modelo triárquico da psicopatia, e o que nos diz este modelo é que a psicopatia, portanto, este é um construto que é constituído por tem 2 constituintes fenotípicos, dos quais desaguam, surgem 3 subescalas, ok? Os 2 constituintes são a trait fearlessness, portanto, o traço de baixo medo, e a vulnerabilidade para a externalização, ok? E as subescalas dentro do traço de baixo medo temos a ousadia, ou boldness, em inglês, que tem a ver com a capacidade de se manter calmo em situação de stress, ok? E isto em traços muito gerais, ok? Há muita coisa para falar sobre cada um destas subescalas. Outra subescala é a malvadez, ou meanness, que é aquilo que uma pessoa considera o psicopata prototípico, ok? Junta a crueldade com a falta de empatia, com o sensation seeking e esse tipo de elementos. E do lado da vulnerabilidade para a externalização temos então a subescala da desinibição, que tem mais a ver, obviamente, com a dificuldade no controle de impulsos. Pronto, passamos então realmente para o assunto que interessa. Está aqui o título do artigo que vos falei. E vou começar por uma breve abordagem metodológica, vou um bocado mais ao detalhe do que falei há bocado. Como estão a ver, isto como respeita a questão da teoria do comportamento planeado, portanto tem 2 fases principais. Numa primeira fase, o que se fez foi efetivamente criar um questionário semi-aberto, mais um formulário do que outra coisa, onde se questionava os participantes acerca das diferentes crenças relevantes para o comportamento. Por exemplo, na sua opinião, quais são as vantagens de furtar? Okay, isto era tudo relativamente ao crime de furto. Quais são as desvantagens de furtar? A mesma coisa para a norma subjetiva, elementos próximos que aprovem o comportamento criminal ou elementos que reprovem este tipo de comportamentos, e em controlo, na parte do controlo, elementos facilitadores e obstáculos à execução do comportamento. Pronto, as crenças que surgiram deste primeiro estudo foram compiladas em categorias diferentes e ordenadas por ordem da mais frequentemente referida, que depois foram todas integradas num questionário final para avaliar então as várias componentes da teoria do comportamento planeado. Este questionário final foi integrado com a escala de psicopatia, que neste caso é a Triarchic Psychopathy Measure, que é a escala análoga ao modelo triárquico, e foram administrados a uma amostra de 91 reclusos, do sexo masculino, reincidentes, condenados pelo crime de furto. Tenho aqui uma tabela muito geral com as características de ambas as amostras. Portanto, na primeira linha temos a amostra do estudo de licitação de crenças, e na segunda linha a amostra do estudo em si. Pronto, posto isto, vou passar para os resultados. Nesta fase da apresentação vou ser muito cru, digamos assim, vou falar muito por alto, muito numericamente e quantitativamente, e mais à frente na discussão vamos desconstruir e dissecar os vários dados que vão aparecendo. E vou mesmo começar pela questão dos preditores da intenção de reincidir. Pronto, o que é que se passou aqui? Como podem ver ali, separamos a questão das atitudes em 2 componentes diferentes.
Logicamente, as componentes em que separamos atitudes, uma dizia respeito às vantagens percebidas de furtar, que intitulamos de recompensas percebidas, falta ali o percebidas, e isto engloba crenças como, por exemplo, ficar com o objeto furtado, sentir adrenalina, ganhar dinheiro fácil, ou seja, são tudo vantagens de furtar, digamos assim, e na segunda componente das punições integramos crenças como ser preso, magoar outras pessoas, ferir-se, etc. É importante referir que estas crenças que surgem nestas duas categorias foram crenças retiradas do primeiro estudo de licitação, okay? Foi aí que nós fomos buscar cada uma delas. Pronto, em conjunto com as restantes componentes do modelo, integramos estas duas novas variáveis como preditor da intenção de reincidir, e a conclusão a que chegamos foi que apenas as recompensas surgem como preditores significativos da intenção. Neste encadeamento, fizemos também um modelo de equações estruturais, onde tentamos perceber qual o impacto da psicopatia sobre as intenções criminais. Tendo em conta que o único preditor das intenções, como vimos anteriormente, são, de facto, as recompensas, esta variável foi integrada como mediador da relação entre os traços psicopáticos, aliás, e a intenção criminal. De um modo geral, o modelo prevê significativamente a intenção. A ousadia e a malvadez, que são então os traços relacionados com o traço baixo medo na psicopatia, agem como preditores significativos das recompensas percebidas, e ao mesmo tempo, uma vez mais, as recompensas percebidas surgem como preditores das intenções criminais. Ora, isto levou-nos a concluir que tanto a ousadia como a malvadez possuem um efeito indireto relevante sobre as intenções, o que, por sua vez, sugere que as recompensas percebidas agem como mediador entre os traços psicopatas e a intenção criminal. Passando agora para as análises de correlação, nesta parte também houve uma separação, não sei se conseguem perceber ali, para cada crença. Como é que isto funciona? O modelo do comportamento planeado diz-nos que com as crenças conseguimos perceber, digamos, a vontade do indivíduo relativamente ao comportamento. Mas estas crenças poderão ter pesos diferentes para os diferentes indivíduos. Portanto, é preciso fazer aqui uma distinção. Como é que o modelo consegue fazer isso? O que acontece é que, para cada crença, há uma integração de dois elementos diferentes. Um elemento de expectativa, que diz respeito à probabilidade percebida de surgir aquela crença, e uma questão de valor, que nos diz, na verdade, qual é a relevância daquela crença para o indivíduo. O que acontece, usando um exemplo aqui, relativamente, por exemplo, ao dinheiro fácil, a ideia seria questionar o indivíduo sobre quão provável é ganhar dinheiro fácil num contexto de um furto, ok? E ele avaliaria de nada provável a muito provável, e aqui tínhamos a expectativa dele relativamente àquela vantagem. Relativamente ao valor, o que acontece é questionar o indivíduo acerca da importância, portanto, para si, quão importante é ganhar dinheiro. Muito importante, pouco importante, e aí teríamos então o peso daquela crença. Integrando as duas, conseguimos perceber de que maneira é que ela interage com as restantes crenças e com o comportamento em si, com a intenção do comportamento. Pronto, então aqui o que aconteceu foi dividimos as várias crenças comportamentais, portanto, relativas às atitudes, nas suas componentes expectativa-valor, e correlacionamos com as componentes do modelo triárquico da psicopatia. Como é possível perceber, tanto a ousadia como a malvadez aparecem inversamente relacionadas com a expectativa e o valor de diversas desvantagens, portanto, punições de furtar, ok? Conseguem ver ali em quadrados vermelhos. A malvadez também aparece correlacionada com o valor, inversamente, aliás, correlacionada com o valor de magoar outras pessoas, portanto, a partir destes indivíduos não querem saber de magoar outras pessoas, ok, relativamente ao resto da amostra, e aparece também positivamente relacionada com a expectativa e o valor de sentir adrenalina e ganhar dinheiro, assim como de ficar com o objeto furtado.
Em último lugar, a ousadia também surge relacionada com a expectativa e o valor de sentir adrenalina, e isto vai uma vez de encontro à questão do sensation seeking e da resistência ao stress. Pronto, e agora sim, passando para a discussão destes resultados, não sei quanto tempo é que tem. Pronto, ok, então mesmo no fim. Pronto, agora aqui vou falar em detalhe dos vários dados e daquilo que nós achamos mais interessantes e até do nosso processo de interpretação disto. E vou começar por uma tendência muito interessante que surgiu, e não sei se aperceberam, que é nos indivíduos com níveis mais elevados de psicopatia, portanto, ousadia e malvadez, acontece que há uma espécie de uma sobreestimação da probabilidade de obter determinada vantagem. Ou seja, estes indivíduos veem as vantagens como mais prováveis de lhes acontecer do que os restantes indivíduos. Contudo, ao mesmo tempo, também veem as desvantagens como menos prováveis de lhes acontecer. Portanto, há aqui uma espécie de um erro de cálculo de outcomes do comportamento. Pronto, isto pode ter origem em déficits de aprendizagem por estímulo-reforço, que já falei, e que poderão ter influência no processo de tomada de decisão. Exatamente. Pronto, o que acontece aqui também é que os traços que aparecem com esta tendência são aqueles exclusivamente ligados aos déficits amigdalinos, ok? Pronto, isto diz-nos, este resultado acaba por suportar a hipótese, né, portanto a importância da aprendizagem por estímulo-reforço mediado pelo complexo amigdalino na conceptualização do que é a psicopatia. Um outro resultado que também achamos que era interessante é a questão, portanto, o acréscimo de valor atribuído dos indivíduos com níveis mais altos de malvadez às diversas recompensas, ok? Ao valor das recompensas. E, em especial, à questão da adrenalina, de sentir adrenalina. Como vocês sabem, já diversas teorias do crime pegaram na questão do thrill seeking como objeto de estudo, não é? E o que dizem estes modelos é que, efetivamente, o comportamento criminal é uma atividade estimulante que indivíduos subestimulados utilizam para repor os seus níveis de estimulação. Disse muitas vezes estimulação aqui. Pronto, o que acontece é que nós não temos dados para afirmar que é isto que acontece na nossa amostra, porque não temos medidas de resting state arousal, que foi uma das coisas que introduzimos para o estudo seguinte. Se tiver tempo ainda vou falar sobre isso. E pronto, mas achamos que era na mesma relevante mencionar, obviamente, e é sempre um ponto a favor para o próximo estudo. Esta acréscimo de valor atribuído nos indivíduos psicopatas relativo às vantagens, ou ao valor das vantagens, acaba por ir também de encontro à questão já estudada laboratorialmente entre a psicopatia e a hipersensibilidade à recompensa. De facto, estes indivíduos acabam por atribuir maior, efetivamente, valor à recompensa e, deste modo, acabamos também por ir de encontro aos resultados mais falados sobre isso. Por último, o último resultado que vos vou falar aqui, que na verdade é um não resultado, surge do facto de todas as nossas análises surgirem relativamente aos elementos da ousadia e da malvadez, portanto, relativamente à trait fearlessness, ao traço de baixo medo. Contudo, a questão da desinibição não surge em nenhum sítio nos nossos dados. Isto é interessante porquê? Porque, de facto, como já disse, os dois elementos da malvadez e ousadia surgem ligados aos tais déficits amigdalinos e, ao que parece, a questão da desinibição está dependente de processos diferentes que não tenham, neste caso, a ver com a questão da amígdala. Isto é importante porque acaba por promover, digamos, a importância da utilização de modelos de dois processos, no caso da psicopatia, como é o caso do modelo triárquico. Pronto, agora seria a parte em que eu ia falar do segundo estudo. Não vou falar porque são mais 30 slides, mas vou dizer por alto o que é que aconteceu de diferente, ok? Na verdade, isto foi uma
exposição do primeiro estudo, mas com uma amostra da comunidade, e em vez de pegarmos no comportamento de furto, pegamos no shoplifting e na fraude académica, que definimos como copiar em exames, porque achamos que eram comportamentos mais fáceis de encontrar numa amostra da comunidade. Pronto, fizemos na mesma os 2 estudos de licitação, fizemos na mesma os 2 questionários, um para cada comportamento, e integramos mais uma vez com o questionário da psicopatia, e em conjunto com medidas de delinquência autorrevelada também, para termos uma medida, ou um proxy, digamos assim, de comportamento que não tínhamos no outro estudo. A parte realmente interessante é que neste estudo resolvemos integrar uma componente experimental, que nos permitia perceber a questão, por exemplo, da aprendizagem por evitamento passivo, portanto, do Passive Avoidance Learning, e da questão da impulsividade motora, portanto, com tarefas do género go, no go, etc. Neste estudo também integramos uma componente de ritmo cardíaco, de resting state, para conseguimos perceber então de que maneira é que a questão do sensation seeking e etc. aparece representada aqui no nosso estudo. Pronto, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma questão, podem fazer, e pronto, e vamos todos almoçar.